Olá, boa tarde. Estamos aqui, quer dizer, eu estou aqui pontualmente nessa terça-feira chuvosa de friozinho glacial aqui no Rio de Janeiro, dando sequência a essa série de lives para conversar com profissionais que atuam em áreas que sejam afins à consultoria, né? O intuito é mostrar que esses trabalhos agregados eles potencializam, né, os resultados. E hoje eu vou bater um papo com a Márcia Sampaio, ela que é personal organizer, adepta da filosofia minimalista. E vou chamar ela porque ela vai explicar pra gente como é que funciona. Deixa eu ver se a Márcia já está aqui. Acho que ela ainda não chegou. Vamos esperar. Enquanto isso, dá tempo do pessoal vir entrando. Meu filho já entrou. Oi, filhote. Serginho, boa tarde. Júlia, Silvia. Vão dando feedback se o áudio está ok, a imagem está ok. Escrevam aqui, por favor, nos comentários. Carioca não pode ver uma chuvinha, né, que já se encapota. Hoje eu estou aqui aproveitando esse friozinho. Oi, filho, você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Escreve aí para a mamãe, por favor. Deixa eu ver se a Márcia já chegou por aqui. Chegou. Deixa eu convidar ela. Marcinha, não estou conseguindo. Pede. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Ué, Marcinha, tá me vendo? Não tô te não, tô vendo. te vendo, mas eu não vejo minha imagem. Pois E é, que houve? você não tá Vou sair, aparecendo vou sair, aqui. Tá, vou sair, vou sai e entrar, entra de peraí. novo. Tá bom. Vamos esperar aqui. Oi, Kátia. Ao vivo é assim, né? Ao vivo, às vezes dá um probleminha ou outro. Não tem produção para resolver a gente. Vamos ver se agora vai. Que estranho. Pois é, não Eu tô te te vendo, eu vou vejo, mas a minha continuar. mensagem, mas a minha imagem não aparece. Nunca aconteceu isso. Que coisa Que estranha. estranho. A câmera tá E eu já tinha focada em você até. porque eu tô vendo a sua mão. Peraí, será que eu virei a câmera? Olha o mico, olha o mico. Ai, meu Acontece. Deus do céu. Oi. É que eu estava fazendo o teste aqui de iluminação, estava tudo Sim. ok, aí viu, passei por 4G, porque essa internet aqui está terrível. Ai, gente, desculpem, que mico. Agora foi ao vivo, acontece isso, não tem problema. Vida Vou real. botar na conta da terceira idade, a melhor idade, tá, gente? Não repara, não. Melhor idade é assim mesmo. Ah, Marcinha, que bom, mico. um prazer estar aqui com você. Obrigada aí por ter topado esse convite de vir bater esse papo comigo. Eu que Como te eu falei, eu estou agradeço. fazendo essa série de lives para poder conversar com profissionais, né, que trabalhem, atuam em áreas que sejam afins à consultoria de imagem e estilo, onde o intuito é poder agregar, né, mostrar como nossos trabalhos, quando eles funcionam juntos, né, como eles potencializam os resultados. Com certeza. E queria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, da tua história. Dani, eu estou achando o teu som um pouco baixo. Tá Será que sou eu baixo? também? É, estou Eu tô. achando, não sei o pessoal o que está achando.
Eu estou no volume máximo aqui. Ah, melhorou, melhorou. Melhorou? Melhorou, Maravilha. melhorou. Pronto. Bom, para quem não me conhece, bom, primeiro quero te agradecer pelo convite, é sempre uma alegria conversar com você, você que já participou até de eventos que eu fiz, né? Eu estava me lembrando do Trocando Moda, foi tão legal. Em 2018, que foi, né? 18 ou 19, enfim, é um trabalho muito bacana esse que você faz, e eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre a filosofia de vida minimalista, que foi uma filosofia que eu adotei em 2016, né? Vamos trocar aqui algumas figurinhas. E para quem não me conhece, o meu nome é Márcia, sou a Márcia Sampaio, eu sou aposentada no mundo corporativo. E em 2015, final de 2015, eu fiz um curso de, uma vez aposentada, né? Quando a gente se aposenta, você vai passar por isso daqui a muito tempo, a gente fica naquela ânsia de fazer tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer enquanto trabalhava fora, né? Eu, então, trabalhava horário integral, enfim, fui fazer esse curso para usar na minha casa, para fazer algumas organizações dentro das técnicas e aprender a usar os organizadores. E quando foi em meados de 2016, surgiu o primeiro trabalho, assim, meio sem compromisso, eu nem estava buscando uma oportunidade, até porque eu não tinha essa ideia de trabalhar com organização. E aí eu fui, de lá para cá eu venho fazendo, né, trabalhando, atendendo clientes e tentando, né? Estou usando tentando passar a filosofia minimalista, porque é muito difícil você ter essa consciência, e eu entendo que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, eu não julgo ninguém, não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, né, Dani? A gente vive conforme a gente é feliz. E é assim que eu tenho feito. Alguns clientes no início se assustaram um pouco, achando que eu ia chegar e tira isso, tira aquilo. E não é isso. A filosofia de vida minimalista eu adotei para a minha vida pessoal. E, claro, sempre que eu tenho a oportunidade, eu tento plantar essa sementinha na casa do cliente, mas sempre respeitando a vontade dele, como deve ser feito, né? Não só com relação ao minimalismo, mas com o trabalho de organização em si. Como um todo, né? Como um todo. Então é isso. Márcia, atualmente você trabalha com organização, né? Para quem tem mais intimidade aí com esse universo, você se tornou uma PO, né? Sim. Quando e como isso aconteceu? Você falou que foi em 2015, né? Pois foi em 2015, 2016 apareceu o primeiro trabalho, como eu falei, eu até me antecipei, né? Eu acho, foi assim, apareceu esse primeiro trabalho. E um detalhe também, na verdade, Dani, a organização sempre fez parte da minha vida. Por quê? Eu vim de uma família de 5 irmãs, uma família numerosa. Minha mãe foi a minha grande mestra. Minha mãe era uma mulher, além de excelente administradora do lar. Às vezes as pessoas se ofendem, né? Sou doméstica, sou do lar, seja lá a denominação que você dê. E a minha mãe foi uma mulher, assim, exemplar. Ela foi minha grande mestra, não só no quesito organização financeira, como organização da casa mesmo. Então, você imagina você educar 5 filhas sem empregada, sem babá, sem ajuda, como a gente tem hoje. A gente cria já fica, né? Às vezes não consegue dar muito conta das coisas. Então, na verdade, a organização já me acompanha desde sempre. Depois eu trabalhei como secretária executiva, era uma função, na época que eu exercia a função, que exigia, porque ainda eram arquivos manuais, não tínhamos ainda toda essa tecnologia que nós temos hoje, então exigia que fazia parte do nosso perfil, né, que a gente fosse organizada, poder tomar conta dos clientes, aquilo tudo. Então a organização sempre fez parte da minha vida. E na minha casa
casa não é diferente, né? Nunca foi. Depois que eu casei com a minha filha, sempre a organização é uma coisa que já está atrelada à minha forma de viver. Eu Então, acho assim, Márcia, eu sempre fui uma criança também assim muito organizada mesmo. Assim, é, eu que sempre arrumei meu armário, eu sempre dividi ele por cor. Eu era aquela como lá em criança casa. que quando terminava a brincadeira, eu botava a boneca com a roupa que ela vinha, botava na caixinha, tudo organizadinho. Que E bacana. assim, a organização eu penso assim, né, que ela facilita muito a vida, Muito. sabe? Porque quando você sabe onde as coisas estão, você não perde tempo procurando, né? Você já sabe onde está tudo. Na hora que você tira do Exatamente. lugar, que tem que voltar para guardar, você já sabe onde é, então você também não vai perder tempo pensando onde colocar. Eu ia É até te ganho fazer de essa tempo. pergunta. É, É, exatamente, é eu ganho de acabei já te tempo. respondendo o que eu ia te perguntar. Se você acha que a organização, né, nos ambientes, ela Não, facilita. com certeza, total, porque você é ganho de tempo, é economia, porque quando você tem uma casa organizada, você não perde prazo, você sabe onde está aquele determinado documento, você sabe o dia que você tem que pagar a conta, você tem um controle, a sua despensa, por exemplo, você não perde produtos que você compra e ficam lá. Toda vez que você vai ao mercado, é importante você pegar os produtos que já estão próximos da data de validade, de vencer, você passa para frente, coloca os outros para trás. São detalhes que fazem muita diferença. É você ter o controle para você não comprar demais. Você não, se você já tem um número X do produto, não há necessidade de naquela ida ao mercado você comprar. Então, a organização realmente só te traz benefícios, porque uma casa desorganizada também, agora a gente vai para o outro oposto, ela traz inclusive problemas físicos, de saúde. Né? Ela gera depressão, isso daí já existe comprovação com relação a isso. Ela provoca o afastamento social, porque às vezes você quer receber uma pessoa na sua casa, mas a casa está tão zoneada, está tão bagunçada, que você dá mil e uma desculpas e acaba, isso cria um afastamento, sabe? E a Gera pessoa também, acho que depressão. às vezes nem se sente bem, né? Dependendo da pessoa, eu também, assim, eu não me sinto bem em um lugar desorganizado, né? Me dá uma tensão. Exatamente, dá confusão mental. É, Confusão mental, é claro que existem os excessos, né? Existem aqueles acumuladores, mas sim. essas pequenas coisas, tipo procurar um documento e encontrar, isso na nossa vida faz muita diferença. Você ter essa tranquilidade, ter essa paz, porque uma casa organizada, ela te traz paz, ela te traz Com serenidade, ela certeza. minimiza o estresse, ela minimiza a tua ansiedade, né? Imagina você ter uma conta Verdade. para pagar e você não acha, você fica louca, aí você quer, aí tudo acontece, né, Dani? Aí você quer tirar a segunda via, Não aí o consegue. computador, a internet cai, o computador não funciona, tudo acontece. E você Exatamente. vive num eterno estresse, uma eterna ansiedade que pode ser evitada. Então, a Verdade. organização ela vai muito além dessa questão estética, né? A gente não está falando nem só daquela coisa bonita, né? De um armário de Do armário, revista, não é? exatamente. Não é nem só isso que a gente está falando, é criar uma rotina para que as coisas, para que você otimize o seu dia a dia, otimize seu tempo, para que você possa ter uma vida mais leve, né? Verdade. Tem comentário aqui, Marcinha, da Tem? Ivete. Você consegue Tem. ver? Ah, a Ivete Sim, está. olha. Ivete botou, que maravilha, duas lindas profissionais. Beijo, Ivete. Como se organizar com Beijo, gente. mais pessoas, acho que é em casa, né? Que ela quis colocar. A Miriam colocando, ensinando as pessoas. Ivete. Boa tarde, Holanda. Boa tarde a todos, né? Ah, entrou a Fernanda, estou olhando aqui. Boa tarde a todos, muito legal, muito legal. Então, Agora, a gente tem que olhar por esse lado, essa coisa de organizar com mais pessoas, né? Às vezes a pessoa é extremamente organizada, o marido é desorganizado, ou a mulher é desorganizada e o marido organizado.
Eu nunca tive essas questões, mas eu acredito que seja muito difícil. Quer dizer, a minha filha era um pouquinho desorganizada, a minha filha, mas assim, ela também nunca foi uma criança de estragar as coisas, de largar. A gente fazia sempre aquele desapego anualmente, a gente pegava os brinquedos. Filha, vamos ver o que você já pode tirar daqui, vamos trocar, vamos dar. Esse brinquedo já está fora da sua idade. Isso daí nós sempre fizemos. Então, isso Eu faço também isso com meu faz. filho também. Eu fazia assim todo ano. Exatamente. Como ele faz aniversário dia 13 de outubro, né? Uhum. Ali E colado no pertinho Dia do das dia da Crianças. criança, né? E aí É, também tinha Natal. Então, quer dizer, ele sempre ganhava muita coisa. Então, é. acho que desde os 2 anos eu sempre sentei ele, falava, né, ensinava ele quais brinquedos que você não quer mais e a gente sempre separava, né? E fazia isso Isso, com ele. isso, Agora, a isso. questão também da bagunça, Márcia, eu já dividi um quarto com uma pessoa que era extremamente bagunceira, minha Ai, que prima, e é sofrimento. difícil. Nossa. É difícil sim, é difícil. Mas a gente tem que, de repente, tentar passar para essa pessoa, né, da importância. Às vezes é difícil, porque se já é um adulto, já veio de uma criação onde não foi alimentado isso, não é? No outro dia, Exatamente. até me falaram, eu fiz um vídeo, já tem um tempinho, falando sobre essa questão de ser minimalista e ter crianças em casa. Né? Então, você educar teus filhos para isso. Educação, isso também faz parte da educação. Ensinar a criança a doar. É importante você mostrar para a criança que existem outras crianças que não têm aqueles brinquedos que você pode substituir, porque, que você está dando porque ela vai ganhar outros. Né? Ensinar a criança a não ser egoísta. Tudo isso faz Exatamente. parte da educação, não é verdade? Verdade. Márcia, eu acho assim que você já respondeu, mas assim, a pergunta, né, que não quer calar. Existe aí na sua casa algum cantinho da bagunça? É o seguinte, a gente não pode ser neurótica também, né? A gente tem que, claro, ser organizado. É, não existe, assim, se eu disser para você, existe sim aquele cantinho, aquela gaveta, como a gente diz, né? A gente fala muito isso, a gaveta da bagunça, que você vai jogando tudo ali. Um dia, quando você tiver oportunidade, você vai, pega. Assim, não existe. Aqui na minha casa realmente não existe. Mas, assim, pode acontecer agora mesmo, por exemplo, como é época de imposto de renda, não que eu esteja com a minha documentação, porque o que eu faço? No decorrer do ano, eu já tenho a pasta separada e tudo que eu sei que vai entrar na declaração do imposto de renda do ano seguinte, já está tudo junto. Então, chegou o prazo, eu só pego aquela pastinha e mando para a contadora. Mas, por exemplo, eu estava olhando a minha pasta onde tenho as contas, né? Contas que eu já nem preciso mais guardar, conta que dizem, né? Conta de luz, de gás, então, eu estou realmente precisando mexer nessa pasta, mas está tudo ali, está tudo guardado. Tudo que diz respeito aqui onde eu moro, eu deixo tudo numa pasta sanfonada, IPTU, as contas, às vezes alguma instrução de algum aparelho que eu compro, está tudo ali. Eu sei que se eu precisar, mas eu estou precisando limpar essa pasta. Limpar, Eu mas sempre comento, Márcia, eu também tenho essas pastinhas, também sou super organizada, né? Eu sempre falo que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiquei muito em dúvida se eu iria por esse caminho, né? Trabalhar como personal organizer, que é algo que eu tenho desde criança e que eu gosto, sabe? Eu isso. tenho prazer. Né? Então, assim, quando a minha tia se mudou, ela, né, me chamou para ir lá para poder ajudar, para arrumar os armários, então arrumei a casa dela toda. Né? Eu Que também bom. já fiz um trabalho como personal organizer mesmo, uma amiga que tinha ido morar no Sul e aí depois ela voltou para o Rio, também arrumei os armários, a casa, enfim. E é algo que eu faço também assim com muito prazer. E eu acho também que na etapa, né, de edição de guarda-roupa assim agrega muito ter essa habilidade, né? É um dom, né? É. Bom, tem mais comentário aqui. Deixa eu olhar aqui. Você consegue ler os comentários? Porque eu não Consigo. estou Hoje prestando vim de atenção. óculos para poder ler.
Eu também estou de óculos. Olha, a Su está dizendo que ela guarda algumas coisas que ela considera úteis e posso usar um dia. Essa semana ela passou a usar uma bolsa que ela tem há mais de 20 anos. Mas guardou quanto tempo essa bolsa? Ela é minha amiga. Guardou quanto tempo? Resta saber quanto tempo você guarda. Mas tudo bem, às vezes é um objeto que você gosta, você tem afeição, é um presente que você ganhou, é uma lembrança. Eu acho assim, eu acho que a gente não pode radicalizar em nada. Tudo que a gente radicaliza já passa a ser prejudicial. A gente não pode, tem que ser assim. Por isso que a gente diz, o minimalismo, essa palavra, assusta um pouco as pessoas, porque muita gente acha que para ser minimalista você tem que sair jogando tudo fora, ou doando, ou tirando, tem que morar em espaço pequeno, só pode ter um par de sapato. Associa muito o minimalismo à privação. E não é isso, é você viver bem, é você viver com aquilo que efetivamente faz sentido na sua vida, porque não adianta você ter uma casa abarrotada de coisas que não têm utilidade, que não têm finalidade, que você já não usa mais. E isso, você que trabalha com essa parte de estilo, né, e de moda e tudo, você deve ver muita coisa também, como a gente vê. Né? Guarda-roupas abarrotados de roupas com etiquetas e que, assim, eu acho que a gente não, mais uma vez falando, né? Nós não julgamos. Eu acho que se a pessoa tem condições de comprar, se a pessoa quer comprar, enfim, a única coisa que a gente alerta é o porquê que você guarda uma peça, você compra uma peça e você guarda. Porque o que a gente fala, o Dani, não é sobre o consumo, porque consumir, todos nós consumimos. É o consumismo, é aquilo que vai além das suas necessidades. Não é verdade? Você quer... propósito, né, Márcia? Exatamente, tem... É uma bandeira assim que eu também levanto, da gente consumir. Exatamente. Exatamente. Até, né, eu sempre costumo dizer também, quando você for às compras, vai com listinha, sabe? Pensa, Exato. né? Se você não está com certeza, né? Não compra. Peça, vai para casa, tira uma foto, guarda. Chega em casa, vê se ela vai combinar com as outras peças que você tem. É uma coisa que acontece demais, não é verdade? Você compra uma peça, chega em casa, não combina com nada. Ih, ela é estampada, eu achei que combinava com aquela calça, mas a calça é de... Aí, o que você faz? Precisa comprar uma calça, uma outra peça, seja lá o que for, para combinar com aquela blusa, que era uma coisa que você não... Efetivamente, você não estava precisando. E a gente tem até aquelas... Impulso, né? Exatamente, emocional, né? Emocional, exatamente, porque nós vivemos, a grande verdade é que nós vivemos um consumo emocional. Existe até esse termo, é um consumo emocional e um consumo simbólico. Ou seja, você aquela bolsa significa status, aquela caneta significa o poder, aquele carro significa o sucesso, isso é o consumo simbólico e o tempo inteiro a gente é bombardeado com isso. E muita gente acaba fazendo estripulias financeiras, esse que é o grande risco, para poder estar inserido naquele contexto. Então, quando a gente fala em minimalismo, a gente... Status, né? Exatamente, a gente está falando sobre isso. É você se libertar desse tipo de coisa, não é você se privar. Né? Se você vê uma bolsa que você gosta, poxa, outro dia mesmo eu estava vendo um catálogo, uma bolsa verde, até meio do tom da tua echarpe. Nossa, achei tão bonita, eu não tenho uma bolsa verde, assim, né, nesse tom. Mas aí depois eu pensei, poxa, mas essa bolsa verde eu também estou precisando comprar uma preta. Preta se encaixa melhor no meu dia a dia. Então, hoje eu priorizei a bolsa preta. Mas eu gostei da verde, mas eu abri mão de comprar a verde, mas sem sofrimento, não pode haver o sofrimento. Foi uma escolha pensada, né, Márcia? Uma escolha pensada e racionalizada. Eu vou comprar a preta primeiro e depois eu vejo a verde. Porque a verde vai ser mais assim um negócio que não vai ser para o meu dia a dia. O meu dia a dia vai ser a preta. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é muito saudável.
A gente não tem que sentir vergonha, não tem que se sentir inibida, envergonhada, porque, mas e o que vai pensar, que vão dizer? A gente ainda vive muito em função disso, e é essa liberdade que o minimalismo te traz. Não, eu não quero comprar porque não me vai ser útil agora. Não vai Exatamente. Acho que a gente sabe? tem que racionalizar, né? É o que eu falo. A gente tem que fazer a compra com um propósito, né? Tem um Exatamente. comentário aqui da Liz. Tem? A Liz colocou que ela tem dificuldade de desfazer de coisinhas dos meus filhos, quando pequenos. Desenhos, redações, bilhetes. Eu te entendo, Liz. Isso é Eu muito também guardo. comum. Eu também tenho algumas coisas guardadas da minha filha, mas o que que eu fiz? Porque se você, dependendo da idade do seu filho, se você for guardar tudo, fica uma coisa um pouco complicada. Por exemplo, a minha filha tem 35 anos. Você imagina eu guardar coisas dela desde bebezinha por 35 anos. Então, eu tenho assim peças. A gente às vezes faz isso nas organizações. Vamos fazer a caixa das lembranças. E a mãe separa. Então, por exemplo, eu tenho um casaquinho que foi minha mãe que fez, de tricô. Eu amava minha filha com aquele tricôzinho, toda, parecia uma esquimó. E foi minha mãe que fez. Aquilo tem um valor sentimental muito grande para mim. Eu tenho esse casaquinho guardado. Eu tenho um uniforme dela de CA, né, de primário. E aí depois eu vim subindo um pouquinho. Eu tenho a lembrança dos 15 anos, eu tenho do casamento e do chá de panela dela. Então eu tenho Foi assim, elegendo, né? Umas peças. fui e tenho a caixinha onde eu guardei, onde eu tenho essas lembranças, né? Porque assim, eu não sei se a pessoa quer guardar, tem espaço, às vezes a pessoa tem espaço e quer guardar. Tudo bem. Só que aquela coisa, aquele objeto, por exemplo, esse casaquinho, tem um valor muito forte para mim, sentimental, porque foi minha mãe que fez. Mas tem coisas, um rabisco, às vezes, que a criança fez. Sabe, a criança já passou por outras fases, já está num outro momento. Então, assim, há de se avaliar isso também, né? Mas a dificuldade é uma coisa que acontece muito. Ninguém precisa se sentir diferente. Ai, meu Deus, será que eu estou... Não, isso é muito comum de acontecer. Muito mesmo, principalmente com relação aos filhos, né? Verdade. Márcia, você falou de acumuladores e você já atendeu algum cliente que tinha esse perfil de acumulador? Não chegava a ser um acumulador, mas estava muito próximo de ser, porque a gente percebe esse trabalho com acumuladores exige uma especialização, porque normalmente o cliente tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, então não é um trabalho que a gente, por exemplo, se fosse um acumulador desses mesmo, de juntar, eu não pegaria, eu passaria para alguma colega que tem essa expertise, que pode fazer esse trabalho com tranquilidade. Porque, querendo ou não, você entrar na casa de um acumulador, isso te traz um impacto, né? Você se choca, porque você viver num ambiente assim, normalmente são ambientes insalubres, normalmente a casa não é limpa, a pessoa está num momento provavelmente de angústia, então envolve uma série de coisas. Mas a gente já pegou assim lugares cascudos, entendeu? Que a pessoa não mexe já há muito tempo, então precisam de embora a gente não faça a faxina do lugar, mas às vezes mesmo com a faxina, na hora de organizar, tem poeira ainda, então assim, a gente vê muita coisa nesse sentido, mas acumulador mesmo, eu nunca atendi. E se surgisse, eu passaria para alguém especializado. Porque Entendeu, deve ser Dani? difícil, né? Até a questão não só de organizar, mas até o trato que você vai ter que ter com essa pessoa vai ser diferente, né? Exatamente, porque a pessoa ela está com um desequilíbrio emocional muito grande. Então, primeiro tem que ser feito todo um trabalho, às vezes até de conversar com as pessoas que cuidam dela, a família,
porque, né, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo envolvido nessas questões. Mas eu tenho uma amiga, ela inclusive é profissional de organização, que ela tem um caso muito próximo dela e que ela está cuidando disso, mas é uma coisa que desgasta demais, demais mesmo. É. E, Márcia, como e quando você teve contato aí com a filosofia minimalista? Na verdade, esse contato efetivo mesmo, eu tive em 2016, que foi quando eu mudei. É, eu passei por uma reestruturação na minha vida pessoal e eu saí de um espaço grande, um apartamento onde eu morava, que tinha 275 metros quadrados, e vim morar num de 60, que é onde eu moro hoje. Então, assim, foi um momento que eu tive que praticar muitas coisas que fazem parte da filosofia minimalista. E eu, inclusive, assisti documentários na época. Existe um documentário no Netflix que é sobre os minimalistas, que são os precursores da filosofia de vida, porque, assim, Dani, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas, na verdade, esse termo minimalismo, ele faz referência a um movimento artístico e cultural que aconteceu nos Estados Unidos nos anos de 1960, que envolveu a música, a literatura, o design, as artes, enfim. É daí que vem esse termo minimalismo. Como filosofia de vida, ele surgiu a partir, a gente pode dizer, a partir desses dois executivos norte-americanos, que eu não sei se você já viu esse documentário no Netflix, que passaram por um momento também muito crítico nas suas vidas. A mãe morreu de câncer, o outro se deu conta que vendia celular para criança de 5 anos, né, para poder bater cota, bater meta. Então, foi aquele momento que deu um clique. E foi o que aconteceu comigo quando eu passei por esse momento de transição, que eu falei assim, caramba, agora eu vou ter que me ajustar a uma nova realidade, eu vou ter que... Eu tinha 275, hoje eu tenho 60 metros quadrados, então eu vou ter que... eu vendi o apartamento na época, porteira fechada, não sei se você sabe disso, vende com tudo dentro, né? Você sai só com as suas coisas pessoais. Então, assim, envolveu muita coisa, envolveu o desapego, ficou para trás, é outro momento, como é que vai ser daqui para frente, o que eu posso tirar, o que vai permanecer, o que efetivamente eu necessito, porque a filosofia de vida minimalista é isso, é você saber o que efetivamente é essencial para você, o que faz sentido na sua vida. E isso a gente fala de uma forma global, é geral, é o que é com relação à forma como você vive, a sua alimentação, os amigos, as amizades, é tudo, é um processo interno, na verdade. Por isso que a gente diz, não é doutrina. Exatamente, é como você ser vegana, você ser vegetariano, quando você se torna um vegetariano, você tem toda umas convicções, umas coisas que você segue e que você está convicta que aquilo é o melhor para você. E assim é a filosofia de vida minimalista. Não é doutrina, não é religião, não é dizer que você agora vai ter que ser assim. Não é, porque esse menos é mais, é tudo subjetivo. O que é menos? O menos para mim é menos, é diferente para você. Eu tenho um tipo de vida, você tem outra. Eu sou uma pessoa, você é outra. Você, né? O que faz sentido para mim pode não fazer para você e vice-versa. É isso. Eu assisti também, Márcia, uma série também na Netflix, que era Tiny House, Movimento Tiny House. Ah, sim, então, é muito bacana. A minha filha é louca para morar numa casa dessas, assim. Eu também. Né? E eram assim, eles montavam a casa, né, em trailer, né? As pessoas podiam movimentar essa casa. E as casas eram assim super pequenas, 28 metros quadrados. Acho que a maior que eu vi tinham 32 metros quadrados.
mas só que os espaços eram todos otimizados, né? Então, o É, sofá, de repente, você levantava ali o braço do sofá, já virava uma mesa, né? é. Tinha tudo embutido para guardar, tudo se transformava em alguma coisa. E, Era muito Dani, eu vou te bacana. falar uma coisa: nós temos a maior característica que o ser humano tem é a de se adaptar a novas Sim, situações. Graças a Deus, porque você vê sim, tudo isso que a gente está passando agora. Imagina se nós não exatamente. temos essa característica, né? A gente tem que lutar com isso, a É um gente tem instinto de que. sobrevivência, né? Exatamente. Então, se a gente não tem essa característica, a gente não consegue passar por muita coisa. Então, você se adaptar a uma nova. Ah, casa pequenininha, Deus me livre. Tem gente. Gente, mas você, hoje, aqui onde eu moro, eu sei exatamente tudo que eu tenho. Eu fiz agora há pouco tempo uma mudança de uma senhora também que saiu de um apartamento enorme e teve várias coisas envolvidas, porque ano passado eu organizei esse apartamento dela, ela ficou viúva. Depois ela saiu e veio morar num apartamento, coincidentemente, aqui no prédio onde eu moro. Um apartamento também pequeno. Então, quando nós fizemos a triagem no apartamento dela, ela falava assim: Nossa, eu não sabia que eu tinha isso. Gente, onde é que estava isso? Olha, no outro dia eu procurei tanto isso e não achei. Eu queria essa suqueira e não achava. Eu queria isso e não achava. Aí, quando ela estava totalmente instalada aqui no novo apartamento dela, ela sentiu essa diferença. Por quê? Porque ela agora ela sabe exatamente o que ela tem na casa dela. Ela é uma senhora sozinha, não tem, já é viúva. Gente, ela hoje mora num lugar ideal para ela. Ela tem uma varanda, ela tem a sala dela, ela não se privou de nada, ela tem a cama dela confortável, ela tem a televisão, ela tem as coisas dela na cozinha, ela tem tudo. E não tem mais Eu esse sinto problema de, isso. oh, procurei essa travessa, eu dei um almoço, eu queria esse negócio de servir o peixe, eu não achava. Por quê? Tudo espalhado na casa. Então, Exatamente. assim, é isso, é você se adaptar. E essas casinhas são assim, elas trazem esse aconchego, são até aconchegantes, né? Eu acho também. Eu também eu prefiro um lugar menor, que eu acho mais aconchegante do que um lugar maior. É. Meu sonho é morar nessas casinhas também. Tem outro Nesse comentário aqui. documentário dos minimalistas, eles mostram, tem Ah, vários arquitetos que falam sobre isso, e inclusive tem um que diz que, na verdade, nós só usamos 45% do espaço que a gente vive. Você tem ideia do que seja é isso? muito pouco, Geralmente é menos da metade, cozinha, né? geralmente é quarto, cozinha e a sala de jantar. O restante da casa você transita só. Às vezes você É passa a verdade. semana inteira e nem vai. Você mora num lugar que tem uma varanda, você trabalha, sai de manhã, volta de noite. Quando você vê, você passou a semana inteira, você não chegou na varanda da sua É casa. verdade. Então, A gente assim, fala tudo não tem é que ter uma questão. regra, né, Márcia? Tem que entender o que faz sentido para cada pessoa, né? Exatamente, não existe regra, não existe essa coisa de, ah, não, tem que ser. Você é uma coisa que você tem que sentir, é uma escolha, é uma opção. É só isso, é opção, é você ver o que é melhor para você, o que é necessário na sua vida, o que. É igual o armário cápsula, você que trabalha com isso, né? O armário cápsula tem que ter 30 e tantas. Não, por que tem que ter? Para mim, Exatamente. talvez 33 peças seja até muito. Por quê? Porque eu sou aposentada, eu não trabalho mais, a minha roupa de trabalho é legging, tênis e uma camiseta. Mas e você? Você atende cliente, você vai, você quer, bota um salto alto, você vai. Então você não vai ter 33 Exatamente. peças. Você É precisa o de que eu falo, mais, tem você que. Fora o lugar entende? também, se a pessoa vive num lugar que é muito quente, que vai transpirar muito, não vai ter Exatamente, necessidade de ter mais peças do que aquelas 33. Então não tem que ir pela exatamente, regra, tem que ir pelo que faz sentido para você. Não pelo tem que pegar a faz lista da sentido. revista, é entender o que faz sentido para você, né? Exatamente, Dani. Márcia, Você está você tomando podia. conta da hora? Porque eu estou aqui sem hora, sem nada. Não Ah, eu tô... tô vendo aqui, tô. Ainda temos um Tem, tempinho. tem. Temos. Tem É, perguntas? Ninguém tem Tem um pergunta? Ninguém. comentário aqui da Paula, depois de ouvir a Márcia dizendo isso, me sentindo melhor com a minha caixinha de lembrança, que a gente falou lá da caixinha de lembrança. Dos filhos, né? É, dos É, filhos, faz isso, faz a deixa eu caixinha de ver se tem mais lembrança. aqui. Olhos com Roberta Mello. Parabéns pelo trabalho, Márcia.
Ah, Roberta Mello. É PO Amiga do também, peito, Roberta. Jô. Beijo. O que eu ia te perguntar, Muito Marcinha, é o bom. seguinte: você é adepta, né, da filosofia minimalista e trabalha com organização. Tem clientes que já te procuram para implementar essa filosofia também na vida deles ou apenas na organização da casa, para deixar apenas o mínimo, o essencial? Não, assim, ainda não recebi nenhum convite específico para isso. Ah, eu recebo muito retorno pelo direct, mas assim, de desapego, de pessoas que fizeram o desapego. Bem recentemente eu recebi até um depoimento muito legal de uma pessoa que tinha dificuldade de desapegar. Mas, assim, especificamente para fazer uma organização minimalista, eu ainda não recebi. A não ser essa mudança que eu fiz, por exemplo, não deixou de ser, porque nós tivemos que usar de um critério bem rigoroso, porque o apartamento dela era, talvez, acho que até maior do que esse que eu morava. Era um apartamento enorme, e daqueles apartamentos antigos, então tudo grande, sala grande. Então, nós tivemos que usar um critério de seleção, de triagem. Então, acaba envolvendo isso, né? Acaba, na hora de separar as louças, as travessas, os copos, as taças, tudo isso faz parte de um movimento com esse viés minimalista. Não deixa de ser, não é Verdade, com verdade? certeza. Não deixa de ser. Verdade. Bom, eu achei muito interessante um trecho da sua biografia que diz: o saber distinguir desejo de necessidade. Como a gente consegue fazer essa distinção no dia a dia, Márcia? Assim, normalmente é como a gente diz, isso está muito ligado ao teu controle financeiro, né? Porque quando você vai comprar, existem aquelas necessidades básicas que a gente tem. Nós temos as necessidades básicas, nós temos que nos vestir, nós temos que comer, nós temos um lugar para morar, não é verdade? Mas quando você começa a ir por um outro caminho, por exemplo, eu preciso de um celular, eu tenho que ter um celular para me comunicar, mas será que eu preciso ter um Samsung Galaxy? Não sei, a menos que você trabalhe com isso. Outro dia mesmo eu estava conversando com a minha filha, estava falando sobre isso. Né? Eu preciso trocar o meu celular, até porque meu celular também levou um tombo. Então, assim, eu sei o que eu preciso. Eu preciso de uma boa memória, porque eu baixo muitos aplicativos, eu guardo muito arquivo também. Embora eu faça essa coisa de tira, bota na nuvem e tal, mas se eu tiver uma memória um pouco, né, uma capacidade de memória maior, me facilita, enfim. Agora, se a câmera vai girar, vai não sei o quê. Eu não sei usar. É a sua necessidade, né? Você É não tem entender a necessidade. Então é isso. tem uma câmera, né, A muito minha boa. necessidade é trocar o celular. Mas às vezes a pessoa se endivida, faz um financiamento, por exemplo, eu preciso me locomover, eu tenho que ter um carro, tá? Eu acho que um carro popular me atende. Eu preciso de um carro que não enguice, um carro novo, de preferência, se possível, né? Apesar que eu tô querendo é vender o meu carro, porque no meu momento atual eu uso muito pouco carro. Ele me dá uma despesa que pode ser cortada. Hoje em dia a gente tem aplicativos de transporte, então a minha demanda é muito pequena para justificar eu ter um carro. Mas aí eu tenho que ter um carro, mas será que eu preciso? Na minha condição que eu estou falando, tá? Quando a gente fala assim, eu estou falando da minha condição. Será que eu preciso fazer um financiamento, pagar um carro em 5 anos, que eu vou pagar 2 carros, às vezes até 3, para ter aquele carro X que é o carro da moda que todo mundo tem? Então é esse balanço que é importante a gente fazer. A minha necessidade é ter um meio de locomoção. O meu desejo
Aí você já vai entrar numa outra coisa, você vai se endividar, você vai usar o cartão, você vai usar o limite da conta, você vai. Então, isso está muito ligado a esse equilíbrio financeiro, que é outra coisa que a gente precisa ter bastante atenção, né? Você viver endividado, você viver envolvido em questões financeiras, isso é uma coisa muito ruim. Então, a gente tem sempre que gastar menos do que ganha. Nunca mais do que a gente ganha. A gente tem que estar sempre abaixo, que é para que você possa ter essa tranquilidade. Mas cada um... uma reserva, né? Uma gordurinha. Uma reserva. Você vê esse momento... Esse momento que estamos atravessando é um momento muito preocupante, é um momento que a gente não sabe o que vai acontecer, é um momento... E a gente precisa estar centrado nisso. Por exemplo... TV a cabo não é uma necessidade. Você ter uma TV a cabo. Claro que é legal você ver filme, você ter o Now, você ter, mas se você tiver que fazer um corte nas suas despesas, você saiba que uma TV a cabo não é uma necessidade sua. É um desejo legal, você pode ter uma TV a cabo, eu tenho aqui a NET e tal, você pode, mas não é uma necessidade. Né? Como não é uma necessidade. É prioridade, né? Exatamente. É o bom senso, Dani. É o bom senso, é o equilíbrio. Isso é para tudo na vida da gente. Para tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Marcinha, e você conseguiu adaptar seu trabalho agora nessa pandemia, assim, para o online? Na verdade, Não, assim, eu fiz um atendimento online só. E eu fiquei aqueles primeiros meses totalmente parada, totalmente isolada. Bem recentemente que eu comecei a sair, porque agora não, que já está tudo meio confuso, né? Meio não, bastante confuso, mas eu era grupo de risco por causa da idade, né? Então acho que eu fiquei uns 5 meses reclusa mesmo. O último dia que eu saí foi 13 de março de 2020. Eu só fui para a rua, eu acho que foi em setembro, mesmo assim com muito medo, né? Muito assustada. Hoje, quando eu saio, eu vou de Uber, não tenho segurança de andar, mas esse trabalho de consultoria online nem sempre funciona legal, nem sempre funciona bem, dependendo do tamanho. Depende do serviço, né, Márcia? Exatamente. Eu consegui adaptar, né? Eu só não consigo fazer uma etapa, que é a etapa de coloração, mas o restante de coloração, funciona bem. Mas não são todos os serviços que a gente consegue. Não dá para você. Como é que você vai falar para a pessoa, se for um armário ou um banheiro, uma coisa assim que seja de pequenas proporções, você consegue, mas se for um projeto um pouco maior, não dá, fica muito difícil, fica complicado. Então, a minha realidade é essa. Olha, tem mensagem aqui, livros sobre minimalismo. Quais vocês indicam? Você tem algum livro, Marcinha, para indicar? Tem do Joshua Becker, que é o Casa Organizada, tem o Menos é Mais, que é da Francine Jay, tem o Essencialismo, que é um livro também que, embora use esse termo essencialismo, mas também fala da importância de você definir o teu essencial, no próprio título já diz, né? Tem um que eu li também muito legal, o Simplicidade Voluntária, que também fala sobre isso, das escolhas, das opções. Tem muita coisa. Esse da Francine Jay é um livro pequeno, assim, bem... Eu acho que ele foi escrito nos anos de 1990, para você ver que é uma coisa que já vem lá de trás, não é recente, não. Já se fala em minimalismo, no que é essencial já há bastante tempo. E tem vídeos no YouTube, tem documentários, tem muito. Se jogar no YouTube minimalismo, vai chover
Mas tem que vídeos. filtrar, né? Tem que dar uma filtrada. Na verdade tem o Joshua Becker, que é esse americano, que ele fala muito do destrale, do desapego, ele fala muito sobre isso. Tem os próprios minimalistas, tem vários vídeos dos minimalistas. Tem esse livro, tem A Única Coisa também, fala dessa coisa de você filtrar, né, do foco. Se a pessoa quiser, depois até me manda um direct, que eu passo pelo direct alguns nomes de autores. E vamos ver se tem mais aqui, mais comentários. Ver se alguém tem alguma pergunta. Tem pergunta. Para Márcia, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o minimalismo? Vamos lá, vamos mandar perguntas. Acho que eu consegui ver todos dessa vez. Todos Conseguiu? Os comentários. Porque das outras lives, alguns passaram batido. Eu tava sem óculos também, aí eu não... eu não enxergo mais nada sem óculos. E eu não me adaptei à lente. Então eu tenho que usar o óculos. Mas o importante, Dani, é a pessoa ter em mente que é uma opção de vida, de modo de viver. O minimalismo não é para ser doutrinário, não é você ter essa consciência e que envolve essa coisa do consumo consciente, de você consumir, né, de você fazer aquelas perguntinhas antes de comprar. Eu realmente necessito? Será que eu não posso esperar até amanhã, como você falou, né? Será que eu tenho que levar agora? E o mais importante, eu tenho dinheiro para comprar? Porque a gente percebe que as pessoas, às vezes, ficam um pouco retraídas e constrangidas. Né? A gente tem que assumir. Eu tenho dinheiro para comprar? Não tenho, então eu vou pagar no cartão. Aí pronto, já vai ter. Uma hora a fatura vai chegar, é como a gente diz, né? A fatura vai chegar. E hoje você sabe que você não dispõe desse valor. Hoje, se você não tem, será que daqui a 2 meses... São as armadilhas, né, do marketing, do comércio. Compre agora, só pague em janeiro. Gente, eu não sei o que vai acontecer amanhã, como é que eu vou saber o que vai acontecer em janeiro? Né? Um exemplo, daqui a 1 mês... Muita coisa. Quando que a gente poderia prever que passaríamos por uma pandemia? Nunca. Eu nunca imaginei que eu fosse viver para passar por uma coisa dessas. Então, a gente tem que ter sempre o pé no chão, viver dentro de uma realidade. E isso eu aprendi muito bem com os meus pais. Não foi só com a minha mãe, não. Meu pai também era um homem super cabeça feita e pé no chão. Meu pai, com todo o sacrifício, minha mãe tinha tudo dentro de casa, Dani, tudo, para um operário. Meu pai era operário, então, e minha mãe tinha todo. Meu pai só nas continhas, todo dia ele chegava do trabalho, fazia as continhas e fez a obra da casa da minha mãe, e minha mãe depois. Isso a gente já era adulta, né? Máquina de lavar e compra a estantezinha que ela queria, tudo na ponta do lápis. E eu segui, não só eu, minhas irmãs também, a gente seguiu essa linha. Então hoje eu tenho uma planilha onde eu tenho todas as minhas despesas anotadas, eu sei quanto que eu gasto, eu sei o que eu gasto na rua, o lanche, tudo, eu tenho tudo, porque é assim que a gente tem tranquilidade na vida. E a gente não é pego de surpresa, né? Verdade. Tem uma pergunta aqui, Marcinha. Qual? A Letícia. Marcinha, conte para nós se já teve alguma experiência de serviço com acumulador compulsivo. Ela falou, né? Não tive. A gente, assim, compulsivo... Bom, compulsivo a gente vê. Não necessariamente um acumulador, mas compulsão é bem comum de você pegar... Como a gente falou, roupa com etiqueta, isso é um tipo de compulsão, né? E uma outra coisa também que eu já observei em alguns projetos é não existir um padrão, isso também é um sintoma. Por exemplo, a pessoa tem roupa de grife, tem roupa de loja mais popular, tem roupa... Então você vê que aí a popular está com a etiqueta ainda, então a pessoa está meio perdida, né? A pessoa já tem um armário abarrotado, um closet abarrotado, mas, enfim, aí é de cada um, né? A gente não pode julgar isso. Era Iná.
Lê o E primeiro na, nome. Olha que eu tô de óculos, hein? Mas e eu não na consigo. Letícia, e na Letícia, minha querida, amiga também é personal organizer. Ah, é? Um beijo É, para Iná. um A beijo, Sil aqui está Iná. colocando parabéns, meninas, vocês são ótimas, ótimas Su- dicas. Sultana é minha amiga, de mais de 50 anos. Abafa o caso. Ó, a Alice está falando excelente live, super didático. Ah, que bom. Bom, Marcinha, eu vou finalizar por aqui porque eu não sei se Para não o perder, som né? está derrubando ou não, né? A gente está aqui se É. aproximando de uma hora. E Ah, que então, assim, ótimo. queria te agradecer, tá? Foi um prazer, foi uma Nossa, delícia poder bater esse papo com você. uma Sempre fui sua alegria estar fã. aqui. Ah, obrigada, eu também. Também Foi sou sua ótimo. fã. Seu trabalho é muito legal, muito bacana, mexe com autoestima, né? Eu Obrigada. gosto de tudo que trabalha essas nossas questões aqui, as crenças limitantes. Ah, eu Exatamente. estou de batom Autoconhecimento também. vermelho, Eu costumo, é uma coisa que eu costumo não dizer usava, que é um batom trabalho vermelho. muito de autoconhecimento, né? E o É, autoconhecimento, ele naturalmente ele já traz a nossa autoestima, né? Traz esse é resgate da verdade, Dani, autoestima. Mas é você verdade. ficou bem de batom vermelho, gostei. Obrigada, muito Marcinha, obrigada. um beijo grande, querida. Outro para Obrigada mais uma você. vez, tá? Obrigada aí para quem Obrigada, esteve aqui com a gente, quem obrigada a participou. todos. Muito obrigada. Obrigada, filha. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.